Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, que maravilha, que oportunidade, que privilégio extraordinário o Senhor Jesus nos concede. Hoje, dia 1º de maio, feriado, dia do trabalhador, e nós estamos aproveitando o ensejo deste dia para refletirmos na palavra de Deus e deixarmos a todos os irmãos queridos e amados uma reflexão que está inserida no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 13 e no versículo de número 24. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Meus irmãos, eu quero aproveitar este momento. Faz tempo que eu não gravo um vídeo de reflexão para a gente meditar sobre quando um homem de Deus vale menos que um jumento. Essa expressão homem de Deus tornou-se muito corriqueira. Essa expressão homem de Deus tornou-se muito habitual, até no aspecto de generalizar as coisas. É muito importante que se diga que a Bíblia, a palavra de Deus, só faz menção de 11 homens chamados de homens de Deus. E o primeiro homem na Bíblia chamado de homem de Deus foi, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 23, versículo 14, foi Moisés. Samuel também é chamado de homem de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 6. Elias também é chamado de homem de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 18. Eliseu, chamado muitas vezes de homem de Deus. Até o salmista Davi é chamado de um homem de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 8, versículo 14. Entre esses 11 homens chamados de homens de Deus, veja a seletividade. Veja como a palavra de Deus é muito criteriosa. E entre esses 11 homens chamados de homens de Deus, existe um que é chamado na Bíblia 15 vezes de homem de Deus. Ele detém o primeiro lugar. Ninguém antes dele, nem depois dele, foi tantas vezes chamado de homem de Deus. Ele é o profeta de Judá, que aparece no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 1. Judá significa louvor, louvor a Deus. E ele saiu do lugar do louvor e foi a Betel, casa de Deus. E você possivelmente já ouviu falar dessa história. E eu quero rapidamente destacar 4 coisas que são positivas e 4 coisas extremamente negativas na vida deste profeta. Obviamente que nós não o conhecemos nominalmente porque a Bíblia omite seu nome. Não sabemos nada dele, de seu nome, de sua árvore genealógica, a não ser essa história que aparece nesse capítulo 13 do primeiro livro dos Reis. Primeira coisa positiva sobre este homem é que este homem foi obediente à voz de Deus. No capítulo 13 e o versículo 1, o Senhor orienta este homem, dá ordens e diretrizes a este homem e ele obedece. Segundo lugar, a Bíblia diz, primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 3 ao versículo 5, que este homem, ele foi uma voz de juízo. Ele não mediu as suas palavras porque não eram propriamente suas, mas advindas da parte de Deus. E ele foi uma voz de conserto, do reparo do altar, da reconstrução do altar quebrado. Ele realmente foi uma voz poderosíssima de confronto. Terceiro, este homem foi usado em milagre. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 4 e 6, diz a Bíblia que a mão do rei Jeroboão ficou ressecada, atrofiada, e este homem orou ao Senhor, e o rei foi curado imediatamente.
Quarto, a Bíblia diz que este homem, ele não aceitou o presente do rei, que propriamente não era um presente, era um ato de suborno. No capítulo 13, versículo 7 e 8 está mencionado isto. O rei o convida ao palácio, o rei o convida à sua mesa, o rei o convida a banquetear, o rei lhe oferece presentes, mas o homem de Deus, obstinado e resoluto, nega por ter a convicção da orientação de Deus. Que coisa boa se o ministério deste homem resumisse-se a isto. Porém, existem 4 lições negativas. E é preciso refletirmos sobre ela. Primeiro, este homem contou o segredo dele, de Deus para com ele, para os outros. Esse profeta do Senhor, chamado 15 vezes de homem de Deus, ele não aprendeu a guardar segredos. Primeira vez que ele contou seu segredo, primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 9, foi para o próprio rei Jeroboão. E depois, no capítulo 13, no versículo de número 16, 17, outra vez ele conta o seu segredo para o profeta velho de Betel. O Senhor disse a ele: não entra na casa de ninguém, não coma, não beba. E ele revela esse segredo aos outros. Um homem de Deus precisa ter pudor. O homem de Deus precisa ser confiável. O homem de Deus precisa aprender a guardar as coisas. O homem de Deus precisa ser cauteloso. E este homem, ele não foi prudente ao revelar os segredos de Deus para com ele. Cada homem de Deus, cada mulher de Deus tem o seu particular e o seu segredo para com Deus. Não saia por aí vantajando isso, não saia por aí alardando isto. Seja prudente, seja coerente. Segunda coisa importante a ser destacado de forma negativa em relação ao profeta de Judá, a este moço chamado 15 vezes de homem de Deus, é que a Bíblia diz que ele parou para descansar na hora errada, no lugar errado. Capítulo 13, versículo de número 14, diz a Bíblia que debaixo de um carvalho ele parou e ali descansou. Quando a ordem de Deus era expressa para que rapidamente ele saísse dali. Não há tempo para descansar quando a ordem avançar. Não há tempo de assentar-se, de acomodar-se, quando a ordem de Deus é para marchar. O homem parou na hora errada, no lugar errado. Em terceiro lugar, diz a Bíblia que aquele homem acreditou na pessoa errada. No capítulo 13 do primeiro livro dos Reis, no versículo 18 e 19, diz a Bíblia que o profeta velho de Betel chamou o homem de Deus à sua casa. E este relutou. Porém, quando o profeta velho disse a ele: eu também sou profeta, e o anjo do Senhor veio a mim e me disse tal, e de uma forma mentirosa, de uma forma para trazer o contradito do que Deus havia dito, ele expõe ao homem de Deus uma cilada, e o homem de Deus entra, o homem de Deus come, o homem de Deus bebe, e depois vem o juízo sobre a vida do homem de Deus, porque ele quebrou o pacto de Deus com ele, ele desobedeceu, ele foi insubmisso à orientação de Deus. E o texto sagrado diz que ele acreditou. É muito sério quando as pessoas não têm discernimento e saem acreditando em tudo e em todos. É muito grave quando as pessoas passam a crer de forma tão desmedida em qualquer coisa. E em quarto e último lugar, este homem de Deus teve um final fatal, trágico. Porque quando ele sai da casa do profeta velho a tomar o caminho de volta, a Bíblia diz que ele albardou o seu jumento, e no percurso da viagem, da saída, ele foi surpreendido por um leão. Nós sabemos que a Bíblia fala de homens que mataram um leão. Davi matou um leão. Sansão matou um leãozinho. Benaia, um dos valentes de Davi, matou um leão. Mas teve alguém que o leão matou. A vida tem desses reveses.
E o texto sagrado diz que o leão matou o profeta e ficou ao lado do jumento vivo. Por que que o leão não matou o jumento? Se era um cardápio apropriado para o leão, o predador? Por que que o leão não tocou absolutamente nada no jumento? Porque quem estava debaixo da maldição da desobediência era o homem de Deus. O jumento ficou vivo e o homem de Deus foi morto. É isso que eu quero concluir agora, chamando sua atenção, para que nós tenhamos uma consciência de que o homem mais chamado na Bíblia de o homem de Deus terminou seus dias de uma forma tão trágica, valendo menos do que seu próprio animal, menos do que o seu jumento. E eu quero dizer para você, você precisa valorizar, você precisa considerar a posição que Deus te deu e onde Deus te pôs. Você precisa refletir que você hoje é tido, visto, amado, considerado como homem de Deus. Preze isto. Valorize isto, não desonre isto, porque no final das contas, se você desvalorizar isto, você vai valer menos do que um jumento. E o pior é que a Bíblia diz que o profeta velho veio, levou o homem de Deus, sepultou na sua própria sepultura, chorou e disse aos seus filhos, quando eu morrer, me sepultem no lado do homem de Deus. É sempre assim. As ciladas são feitas, e depois os próprios que armam as ciladas, as emboscadas, as arapucas, são aqueles que vão chorar, que vão se lamuriar, que vão plantear, que vão fazer um discurso de amor, de amizade. Afinal de contas, você já morreu. Então, fica a palavra de Deus aqui, a mim, a você, a todos nós. Vamos nos valorizar. Homens de Deus, se postulem como homens de Deus. Homens de Deus, mesmo que sacrificialmente você tenha que levantar esse estandarte do ministério, do chamado, seja um homem de Deus de verdade. Seja um homem de Deus que não viva um teatro, que não viva apenas como um fantoche espiritual, mas que você seja um verdadeiro homem de Deus. Deus te abençoe e que as bênçãos do Senhor estejam sobre tua vida, teu ministério, tua família, e que nós tenhamos um mês de maio debaixo das bênçãos do Senhor nosso Deus, e que o Senhor possa te guardar, te prosperar e abençoar em todas as áreas de tua vida.